Olá, seja bem-vinda ao nosso evento Parto Sem Medo. Essa é mais uma live de aquecimento desse nosso grande dia. Eu sou Elane Fonseca, sou doula, educadora perinatal. Eu ajudo mulheres a perderem o medo e ter um parto seguro. Essa é uma aula, uma live de aquecimento, onde a gente vai falar um pouco sobre um tema que está muito presente aí na cabecinha das grávidas, né? Quando pensa no dia do parto, que é a laceração do parto. Mas antes de falar disso, eu quero te lembrar sobre o nosso encontro do dia 7 de agosto, nesta quinta-feira, às 20 horas. Gostaria de te falar para anotar aí na sua agenda, não esquecer deste grande dia, certo? Eu vou te ajudar neste encontro, nessa aula. Eu vou falar tudo o que você precisa para ter um parto mais seguro, com menos intervenções, um parto que você seja a protagonista da história de nascimento do seu filho. Então, ter o parto que você merece. Não esquece deste grande dia. Eu te espero lá. Eu e a minha equipe estamos preparando o melhor para você, para que você se empodere, que você faça escolhas conscientes neste dia e te fortalecer neste momento. Eu estou muito animada, com muita expectativa para esse dia, mas para isso eu preciso que você esteja lá, que você esteja presente. Então não esquece, o link está aqui na bio desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, você vai receber um e-mail na sua caixa. Lá no e-mail cadastrado, você vai receber um e-mail que vai ter o link do nosso grupo VIP, vai ter também uma pesquisa, que é muito importante que você responda. Se você não receber ela na sua caixa de entrada, vai no spam ou no lixo eletrônico e responde essa pesquisa, que isso me ajuda a ter mais ideia do que eu vou preparar para você, do que eu preciso te entregar, exatamente aquilo que você precisa para este dia. Então, se inscreve, eu te espero lá. E hoje nós iremos falar um tema, como eu tinha dito, que está muito aí presente na cabeça de quem está grávida, de quem pensa no dia do parto, quem deseja um parto normal, que é a laceração no parto. A laceração, ela é como se fosse um machucado. Eu gosto de usar uma metáfora. A gente pensar em andar de bicicleta quando a gente é criança. Então, muitas vezes quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, ou até quando a gente já sabe, nós podemos nos machucar. O joelho, né, as mãos. Eu lembro quando eu caía de bicicleta, eu machucava as mãos. Então, a gente pensa na laceração. Vamos fazer uma comparação. Quando nós caímos de bicicleta, que a gente tem um ralado ali, superficial, né? Só um raladinho que a gente lava com água e sabão, fica um ardorzinho e depois passa. A gente pode pensar na laceração nesse nível. Então, as lacerações do parto, elas são divididas em 4 tipos de laceração. A laceração de grau 1, tô aqui com minha pesquinha para não esquecer de nada, ela é uma laceração de pele e mucosa, como se fosse essa espécie desse ralado. Então, normalmente, o corpo faz o trabalho dele de cicatrizar sozinho, seja com absorventes congelados, chás ali na região íntima, alguns sprays. Então fica aquela sensação de ardência, um raladozinho, que com alguns dias passa. A laceração de grau 2, a gente pensa nesse machucado como se quando a gente cai de bicicleta, que a gente tem um ferimento que vê um pouquinho daquela carne. Então é a laceração que pega a mucosa, a pele, a mucosa e alguns músculos perineais ali da vagina também. Então essa é a laceração de 2º grau. A Elane precisa de ponto? Depende. Depende do profissional que está avaliando e depende se essa laceração está sangrando. Então, se o obstetra ou o enfermeiro obstetra ou a parteira ali no exame, né, após o parto, vê que essa laceração está sangrando, ele pode optar por dar alguns pontos para ajudar a fechar. Então, é como se fosse esteja fechando ali junto para que o corpo ajude o corpo, né, com essa cicatrização.
A laceração de terceiro grau é uma laceração já mais profunda, que ela vai do músculo, ali do períneo, né, dos músculos perineais, até a musculatura do esfíncter lá do ânus. Então, ela era uma laceração maior, que requer também sutura e a necessidade de mais alguns pontos. Já a laceração de quarto grau, ela é mais rara de acontecer e ela vai, de fato, do períneo até a região anal ali. É uma laceração que precisa ser normalmente feita, né? A costura precisa ser feita por um médico obstetra, num centro cirúrgico, porque precisa de um outro tipo de fio de sutura. Então, o obstetra precisa verificar, pode ser, na maioria das vezes é necessário um toque anal para ver ali se lesionou algo por dentro. Então, tem esse cuidado maior, certo? Mas a gente vai pensar, já falei dos tipos da laceração e como essa laceração ocorre. A gente tem que pensar que o canal vaginal, ele é o lugar que a cabecinha do bebê vai passar. Ali vai precisar descer. Então, é o caminho. E esse impacto da cabeça é super normal que aconteça algum tipo de laceração. E o que eu quero falar para você que está me assistindo agora, quando você pensa no parto, na laceração, é que a laceração, ela não é um fracasso. Se ocorrer isso no seu parto, se ocorrer esse tipo, a laceração, não quer dizer que você fracassou no seu trabalho de parto. Muito pelo contrário. É super normal, principalmente mulheres que estão passando por esse processo pela primeira vez, seu primeiro parto, seu primeiro filho, no caso de primigestas, que ocorra a laceração, porque o músculo vaginal ali, perineal, está passando por aquilo pela primeira vez. Então, o músculo da vagina, se você fizer um toque por dentro, se você for no banheiro, colocar um espelho ali embaixo, você em pé, e ver a sua vagina, né? Se conheça, mulher, conheça seu corpo, se toque, é muito importante isso. Você vai ver que a musculatura da vagina é uma musculatura muito mole, elástica, sensível. Então, a cabecinha do bebê passando pode ter essa laceração, que é normal. Então, entender que laceração, todas as mulheres que vão parir estão suscetíveis a isso, certo? Tudo normal. E o peso do bebê. Tem um mito também que se fala, as pessoas acham, esse bebê tem mais de 4 quilos, não vai passar pelo seu períneo, você não vai conseguir, vai te rasgar toda. Isso é um mito, gente. Alguns fatores influenciam no grau de laceração, a mulher ter laceração ou não. O tamanho do bebê não influencia tanto, e sim como ele vai descer ali. Então, se é um bebê que desce muito rápido, ele pode sim lacerar mais. A posição. Então, quase certeza, se você pesquisou, estudou um pouco do parto, você vai entender que a posição interfere muito na laceração, no nível de laceração que a mulher vai ter. Então, quando é um parto, a posição menos favorável para o nascimento, para o parto normal, é a posição ginecológica, que a mulher está deitada na maca com as pernas abertas, porque isso não favorece a descida do bebê na vagina, a força. Então, a mulher não consegue fazer a força que o corpo dela pede, e normalmente ela tem uma laceração mais extensa. Mas quando é um parto fisiológico, que a mulher escolhe a posição de parir, eu não posso te garantir qual a melhor posição para você parir. No momento do trabalho de parto, você vai testar o que vai funcionar ali para você e para o seu bebê. Então, testar inúmeras posições de parto. E isso vem desde a gestação, da gente conhecer como cada posição pode beneficiar ou não. Isso vai interferir e vai te ajudar muito neste momento de você ter laceração ou não. Então, uma coisa também que eu acho muito importante de falar aqui. Quando a gente vai ouvir as histórias, né? Que a gente, mulher, eu falei isso na última live de aquecimento, nós mulheres ouvimos várias histórias sobre parto, das nossas conhecidas, tias, avós, o que seja.
E quando a gente tá grávida, a gente ouve mais, normalmente. Quando a gente entende, né? As mulheres às vezes falam, eu tive muita laceração, foi horrível de cicatrizar. Eu tenho uma tia que falou pra mim, né, que ela foi cortada no parto há mais de 30 anos atrás e que aquilo foi horrível. Ela ficou mais de um mês com pontos, que ela sentiu dor por mais de 2, 3 anos na relação sexual, que ela tem uma cicatriz até hoje, ela foi cortada até o ânus. Então, quando a gente escuta alguém falar que teve uma laceração, que foi muito difícil a recuperação, faz um teste. Pergunta para ela, para essa pessoa, para essa mulher, se ela foi cortada, né? O que é o corte? É a episiotomia. E eu queria trazer, falar que a episiotomia é uma violência obstétrica, é uma mutilação, considerada uma mutilação, e a prática, não há nenhum benefício na prática, né, da episiotomia. A episiotomia, quando a gente pensa em episiotomia, né, em ajudar, ajudar o bebê a nascer. Quando a gente tem um bebê coroando, com a cabecinha ali saindo no períneo da mulher, normalmente a cabeça vai se apresentando aos poucos, com a força da contração, com os puxos. O bebê já venceu praticamente tudo o que ele precisava vencer. O bebê precisa, sim, vencer muitas estruturas no trabalho de parto, certo? Ele precisa, sim, vencer essas estruturas, mas o que ele precisava vencer, ele já venceu. Então, não é a episiotomia que vai mudar isso tudo. Por isso que é importante a gente estar atenta a isso. As mulheres que falam das dificuldades da cicatrização, do quanto dói, os pontos, provavelmente são mulheres que sofreram mutilações, violências obstétricas. Não foi um parto em que ela foi respeitada, enquanto a fisiologia do seu parto, do tempo, do ritmo do corpo dela e do bebê. Mas a gente começa a pensar, né? Tudo bem, o meu corpo é capaz, eu vou ouvir meu corpo, eu tô me preparando. Mas mesmo assim, e se eu lacerar? E se minha recuperação for ruim? Se eu sentir muita dor? E se minha vagina, meu períneo não voltar, né? Nem vagina, né? A vulva, né? A parte de fora ali, não voltar ao normal. E aí, como é que vai ser? Isso é super normal de você sentir. Eu também tinha medo disso no momento do parto, logo quando nasceu ali, nos meus 2 partos, eu perguntei logo, eu tive laceração, levei ponto. É super normal a gente pensar isso, né? Porque é esse medo que vem muito desse lugar, né? Do que a gente ouve, que é ruim. Então, eu te entendo, eu sei o que é sentir isso. E é super normal que a gente sinta isso, principalmente no nosso primeiro parto. Aquele medo que eu falei na outra live também, de aquecimento, é o medo do novo, o medo do desconhecido, de não saber como será o pós-parto. A gente vai ter tanta demanda ali, demanda do bebê, e amamentação, e ainda lidar com a cicatrização dos pontos, com essa recuperação, puerpério, sentimentos à tona, é muita coisa. Então, a gente fica pensando no nosso bem-estar, sim, bem-estar físico. E eu quero trazer para vocês a importância da fisiologia do parto. De um parto que é fisiológico, um parto que tem menos intervenções, quando a mulher, um parto é respeitada, quando o parto segue ali o seu ritmo normal, o seu ritmo natural. E a maioria dos partos, gente, precisam de uma intervenção, sabe? Precisam de intervenções. A minoria dos partos precisam. Então, se o parto ele for respeitado, esse evento fisiológico, se a mulher não sofrer violências obstétricas, não for apressada no seu trabalho de parto, intervenções como ocitocina, episiotomia, que se a mulher não for acelerada no seu ritmo, é difícil, é muito difícil que ela tenha uma laceração tão extensa. Eu não posso te prometer que você não tenha laceração. O que eu quero que você
Entenda, gravidinha que tá me assistindo aqui, é que a laceração faz parte, como eu tinha dito no início, ela não quer dizer que você fracassou se você levou ponto, nada disso, mas que se você tiver uma laceração, vai ser uma laceração tranquila. Se for uma laceração natural, que a cabecinha do seu bebê fez, que você escolheu a posição que foi mais favorável para a saída do neném, vai ser algo tranquilo, a recuperação. Tem que ter alguns cuidados, sim, claro, mas vai ser algo que vai ser tranquilo, você vai ver. Tira esse peso, essa carga de cima dos seus ombros em relação à preocupação em relação a essa parte da laceração. Eu trouxe aqui um estudo científico que fala também sobre a episiotomia. O nome do estudo é episiotomia seletiva versus episiotomia perineal. Episiotomia seletiva versus episiotomia para trauma perineal grave. Uma revisão sistemática. Foi um estudo que se estendeu de 2014 a 2019. E um dos principais resultados, né? Tinha alguns outros resultados, mas um dos principais resultados é: nenhum estudo clínico randomizado foi capaz de prever um benefício em partos com episiotomia ou sem episiotomia. Ou seja, não há nenhum benefício comprovado. Quem estudou, quem fez esse estudo durante anos aí, percebeu que não tem diferença mulheres que foram mutiladas, cortadas, a mulheres que não foram. Então, o parto se desenrola da maior forma. Eu estava ouvindo, né? Eu estava conversando com a grávida, tenho a honra, né, de ouvir mamães, acompanhar grávidas nessa trajetória, e eu estava ouvindo uma grávida. Eu tenho muito esse trabalho de escuta ativa, de entender, principalmente mulheres que já tiveram o primeiro parto, né? Todas as mulheres, na verdade, eu tenho que ouvir, eu tenho esse trabalho de escuta, porque ali na fala de vocês eu consigo entender questões que podem impactar no parto, enfim. Eu tava ouvindo ela, e ela tem uma filha, ela já teve um primeiro parto, que ela sofreu violência obstétrica, uma delas a episiotomia, infelizmente. E ela falando o tempo todo, ela falou algumas vezes que não, eu dilatei bem, eu alcancei a dilatação completa, foi rápida, meu parto evoluiu, mas eu não tinha passagem. Eu não tinha passagem, eles fizeram o corte, mas ainda assim ela não nascia, demorou demais. E ela falava o tempo todo, eu não tinha passagem, eu não tinha passagem. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, é algo tão muito bem feito, né? A violência obstétrica, às vezes, que faz a mulher acreditar que o corpo dela não é capaz, que o corpo dela que gerou, cada célula que formou, que nutriu, não é capaz de ter o seu bebê. Então, a violência obstétrica geralmente vem muito disfarçada, vem falada, né, como mãezinha, eu vou te ajudar, eu vou fazer um cortinho, vou fazer um piquezinho aqui para ajudar o seu bebê a nascer, o seu bebê não tá passando, a sua pelve é muito pequena, o seu períneo é muito pequeno e não consegue. Então, a importância, mais uma vez, da gente se preparar, se empoderar, conhecer a fisiologia do parto, a fisiologia, a anatomia do corpo, saber que o corpo ele é projetado para isso, o corpo feminino. Entender, né, que ali no expulsivo, entender a fisiologia do parto como um todo, mas no expulsivo, o quanto as coisas mudam, a força, o que significa os puxos espontâneos, os puxos dirigidos, entender que a pelve, ela abre o seu estreito inferior e quais são as posições que ajudam nessa abertura da parte inferior da pelve, certo? E o principal, ouvir o seu corpo, ouvir o que seu corpo está pedindo. Não é a equipe, não é o acompanhante, a equipe, quando eu falo técnica, não é sua doula, não é ninguém que tem que dizer quando você tem que fazer a força. O seu corpo vai pedir a força necessária, vai pedir a posição necessária. Olha para as fêmeas, gente, olha para as fêmeas que parem seus bebês, né? Eu vi outro dia um vídeo de uma chimpanzé tendo o seu bebê. Ele tava meio viral assim no Instagram, não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas é lindo, ela faz inúmeras posições assim,
várias posições e daqui a pouco o macaquinho nasce. Muito lindo, ela ficou em pé, assim, muito parecido com as posições que a gente vê aí nos vídeos de parto, né? Mulheres que se prepararam, que tiveram educação perinatal, que fizeram fisioterapia pélvica. Falando em fisiopélvica, a massagem perineal, ela ajuda muito. Se você não teve acesso à fisioterapia pélvica, no YouTube tem alguns canais que ensinam como fazer a massagem perineal, porque isso vai ajudando ali você ter uma consciência corporal. Ah, mas eu não fiz fisiopélvica, meu parto vai ser mais difícil, vai ser mais demorado. Não, é aquilo que eu confio, que o seu corpo, ele é projetado para parir, o seu corpo sabe parir. E isso eu não tô diminuindo o trabalho da fisioterapia pélvica, não. Amo quando o gestante que eu acompanho faz fisiopélvica. É incrível como o trabalho de parto tende a fluir bem mais por conta da consciência corporal que a mulher adquire ali no trabalho de parto, né? Porque ela treina posições durante toda a gestação. Infelizmente, eu não tive, não fiz fisiopélvica em nenhuma das duas gestações, mas contribui demais para o andamento do trabalho do parto. E eu, falando da minha experiência, no meu primeiro parto, num parto de Ravida, meus filhos mais velhos, eles aqui, minhas bênçãos, meus presentes de Deus e meu propósito, por causa deles que eu estou aqui hoje, ajudando outras mulheres. Então, no parto de Ravi, eu tive laceração de 2º grau, que não precisou sutura. O meu próprio corpo, elas avaliaram, as enfermeiras obstetras avaliaram, eu não precisei de sutura. Senti um desconforto durante 3 a 4 dias, usei absorvente congelado, né, compressas frias, mas era um desconforto como se fosse um assado, quando você tá com alguma assadura, principalmente na hora do xixi, na hora do banho. Tive alguns cuidados ali de enxugar bem, depois normal. E no parto de Israel, eu tive períneo íntegro, talvez por conta da consciência corporal, da respiração. Eu acho que eu não falei da respiração, mas o quanto é importante a respiração ali no momento do expulsivo. É muito, muito importante. Porque você mantém o controle ali do seu corpo, você ouve o seu corpo, a respiração, treine sua respiração para o seu trabalho de parto. Tenha certeza que vai te ajudar demais, demais. Então, no parto de Israel, talvez o maior nível de consciência corporal, a respiração, eu tive a respiração muito assim, controlada, muito alinhada. E talvez também por ele ter nascido empelicado, né? Ele nasceu dentro da bolsa, assim, esse é muito raro. Eu tenho meu relato de parto de Israel lá no YouTube, se você quiser ver na íntegra os detalhezinhos, tem lá. Talvez por isso eu nem tive círculo de fogo. O meu expulsivo foi rápido, talvez isso tenha contribuído, mas nem tanto, porque às vezes um expulsivo rápido, que a cabeça do bebê desce bem rápido e não dá tempo do períneo materno se adaptar, acontece de até lacerar mais. Mas enfim, a posição, eu tive os meus dois, Ravi, eu tive na posição na cama, mas sentada, assim, não fui tanto na posição ginecológica, porque eu fiquei na banqueta, fiquei em pé e nada foi confortável para mim. Israel, eu tive na posição deitada, porque foi algo que evoluiu muito rápido, eu não estava na sala de parto. Eu tava deitada, mas eu lembro que eu puxei a minha perna. Então eu fiquei meio que de ladinho, uma posição bem que costuma ajudar mesmo para quando a mulher não tá conseguindo ficar em outras posições. Então eu puxei a minha perna. Eu lembro que o médico, ele falou, coloque sua perna certa, porque como eu vou pegar ele, eu falei, não, tá bom assim pra mim, tá bom assim pra mim. Então eu tive esse empoderamento, eu sabia, né, que aquela posição era aquela posição que tinha que ter meu filho. E eu fiz uma força e ele nasceu. Então, essa foi a minha experiência. E eu quero te agradecer por estar aqui. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema tão discutido, que coloca bastante medo nas gravidinhas, pode mandar mensagem, deixar aqui nos comentários.
Vai ser um prazer te ajudar, te responder. E lembrando que esse é só... Ai, gente, desculpa. A voz no final do dia já fica péssima. Deixa eu só... Você pegar uma água ali, mas vai dar certo. Lembrando que esse é só uma parte do que está por vir. Como eu falei no início, a aula tá ficando maravilhosa, tô trazendo muita coisa boa para vocês. Assim, tô dando o meu melhor e eu te espero lá, certo? Reserva aí um tempinho, às 20 horas da quinta-feira, então organiza seu dia para estar presente na nossa aula. Vai ser muito, muito importante para o dia do seu parto. Não deixe que os outros decidam por você neste dia. Eu sei que são muitas demandas na gravidez, eu não sei em que período da gestação você está, se tá no início, tá no meio, tá já no finalzinho da gestação. Eu sei que são demandas que a gente quer dar o melhor pro nosso filho, quartinho, enxoval, muitas idas ao médico, consulta médica e rotina de trabalho, sentimentos, emoções, tudo a flor da pele. Mas o dia do parto é a concretização do seu sonho. É o dia que você vai conhecer o seu filho ou a sua filha. Então, não deixe para a última hora. Se prepare, mesmo que ainda esteja longe, que você ainda esteja no início da gravidez, comece a pensar no seu parto desde já. Se preparar com informação. Eu sei que na internet aí tem muita informação que a gente tem que filtrar, tem muita coisa que não é boa pra gente. É isso, a época que a gente vive, tudo tem a sua vantagem, a sua desvantagem. Mas se informe com informação de verdade, baseada em evidências científicas. A humanização do parto, ela traz isso, né? Um dos pilares da humanização do parto é a medicina baseada em evidências científicas atuais. É uma medicina atualizada. E tudo que eu falo, tudo que eu falei aqui, tem essa base científica, não é achismo, nada do tipo. É com esse pilar da humanização do parto. Eu sou muito grata por você estar aqui neste evento, né? Nessa live de aquecimento que antecede o dia 7. E quero muito que você esteja comigo até o final, até o dia dessa aula, que lá eu vou te entregar tudo de forma sintetizada, de forma clara para você. Muito, muito obrigada por estar aqui. Deixe o seu like, comentário, alguma dúvida aqui nessa live de aquecimento. E até a próxima. A próxima live, como eu falei na primeira, eu não posso assegurar se vai ser amanhã, no mesmo horário, porque eu tô com essas gestantes aí, que eu tô esperando os nenéns decidirem qual a melhor hora, mas é isso aí, cada um no seu tempinho, sem pressa. Mas eu posso estar numa assistência ao parto, mas tudo eu vou estar avisando lá no grupo VIP. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, fica lá ligada no grupo VIP, que eu e minha equipe vamos postar todas as novidades com antecedência. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Uma boa noite, fique com Deus, até a próxima.